Bom, gente, chegamos a um novo vídeo sobre concursos públicos para a área de tecnologia da informação. E hoje vamos falar de um assunto que é bastante cobrado pela Sebrasp na maioria dos seus concursos públicos, que é a parte de ameaça à segurança, ameaças à segurança da informação, tá? Esse é um dos assuntos mais cobrados, ele está no top 1 dos assuntos cobrados pela Sebrasp. E basicamente a gente vai ter que ver isso em vários vídeos, né? Porque é um assunto mais extenso, tá? Ele envolve tanto ataques, né? Ataques a tipos de ataques, tipos de malware, até diferenciar vírus, né? De ransomware e outras coisas. Então a gente vai ver isso com bastante calma. É um assunto às vezes fácil e às vezes um pouquinho mais complexo, dependendo da parte do assunto que você vai ver, tá? Dentro desse assunto, precisamos identificar as origens dos problemas de segurança de informação, origens internas, origens técnicas, origens humanas. A gente sabe que a grande maioria dos problemas de segurança da informação advém, às vezes, de engenharia social, dark web, mídias sociais, fóruns, etc., vazamento de informação. Origens técnicas, tráfego de rede, logs, scans, logs de servidores, quer dizer, origens internas. E origens técnicas, as vulnerabilidades de banco de dados e outros tratamentos de ameaças de tecnologia. Aí isso é tratado pela coleta, processamento, análise e disseminação de informação dentro da inteligência de tratamento de ameaças na tua empresa e que advém alguns processos, como resposta a incidentes, tá? Para quem não lembra, existe uma diferença entre evento e incidente. Evento é algo que acontece, mas não necessariamente ameaça à segurança da informação, mas o incidente ameaça. A segurança de operações, né? Isso é muito comum no ITIL, por exemplo, onde você tem uma disciplina já para segurança de operações, né? E gestão de operação, tá? O que é gestão de operação? É a parte final, né, do teu processo de negócio. Por exemplo, se você não está no mercadinho, a parte de operação é a parte de vendas, é a parte operacional, é a parte que você está fazendo área fim, tá? A gestão de vulnerabilidade e a análise de risco que a gente tratou no vídeo passado, e eu espero que, se você não viu o vídeo passado, dê uma olhada. A gestão de fraudes e a questão da liderança de segurança da informação. A gente vai tratar isso com calma, tá? Em cada um desses assuntos. Mas uma coisa bastante cobrada pela Sebrasp é as diferenças entre vírus, keylogger, spyware, worm, trojan, rootkit, adware e outros, né? Isso tudo a gente chama de malware. Né? Malware é um conjunto de softwares maliciosos que desenvolvem atividades maliciosas no teu computador, tá? A gente tem vários tipos de malware. O ransomware, ele chantageia. Normalmente o ransomware ele criptografa teus dados e usa para chantagem, né? O spyware rouba teus dados para uso não autorizado. O hardware são propagandas, anúncios que aparecem no teu computador sem você pedir. Worms são vermes, né? São vírus. Não são vírus, né? São um tipo de software que dissemina-se entre uma máquina e outra. Né? Ela vai se espalhando pela rede e são dos mais perigosos que existem. Geram problemas em toda a internet, às vezes. Cavalo de Troia são softwares que ficam ocultos e podem dar acesso à tua máquina. Né? E os botnets transformam as tuas máquinas em zumbis para ataques como DDoS, né? Denial of Service, dentre outros. Tá? A gente vai ver primeiro o ransomware. O ransomware ele tem uma principal utilidade, o sequestro de informações e cobrar resgate, tá? Ou seja, ele sequestra, criptografa a informação, cobra resgate. Tem vários casos que aconteceram no Brasil, tá? Geralmente o processo começa com um spam, né? Um e-mail de spam que alguém clica, esse spam instala um código malicioso e criptografa teus arquivos. Alguns dias depois surge uma mensagem para pedir resgate. Né? Enquanto você não paga, os arquivos estão lá presos e criptografados. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve um exemplo de ataque a uma companhia que basicamente de óleo, né, que é a Darkside Colonial Pipeline Company. Na verdade, sim, é a Colonial Pipeline Company, né, que teve um ataque, né, e essa companhia ela fornece 50% do combustível da costa leste dos Estados Unidos. Tá? E foram pagos resgate aí de 4,4 milhões, tá? Certo? Então, os hackers conseguiram entrar na VPN da empresa, né? Conseguiram, tentaram senhas diferentes, conseguiram entrar,
né, e basicamente conseguiram criptografar os dados da Colonial Pipeline Company, tá? Vou pegar uma questão de concurso da Sebrasp, né? O vírus do tipo ransomware é um código malicioso que executa tarefas indesejadas no computador sem conhecimento do usuário. A gente tem, e aí, gente, a gente tem que olhar para essas questões não só com olhar acadêmico, né? Mas com olhar de entendimento da banca. E esse é o problema para quem às vezes é da área de segurança e não está estudando para concurso, não estuda, porque o olhar acadêmico ele diz uma coisa. Primeiro, o vírus do tipo ransomware, né? Existem classificações acadêmicas que podem colocar o ransomware como um tipo de vírus, tá? Mas assim, para a banca, pode ser que seja mais complicado, porque a intenção da banca é diferenciar vírus, ransomware, dentre outras coisas, tá? A outra é que a banca, como tenta diferenciar esses conceitos, tá? A gente tem que entender o que é que o ransomware faz. Ele, basicamente, ele criptografa arquivos para pedir resgate. Ele faz, e aí olhando academicamente, e na realidade, ele faz tarefas indesejadas no computador, sem conhecimento do usuário? Faz, mas não é a principal função, e esse tipo de questão que a gente erra bastante quando a gente conhece o assunto, mas não conhece a banca, tá? A questão no gabarito oficial deu como errado, tá? Ele aí fala que o ransomware é um malware, ele sequestra dados da vítima, apesar dele fazer dados, fazer ações indesejadas no usuário, mas assim, o principal objetivo do malware é criptografar, né? E basicamente cobrar por essa criptografia. Outra coisa é que geralmente a banca Sebrasp ela coloca vírus e malware em categorias diferentes, tá? Por isso é importante fazer muita questão para concurso. Sem questão fica complicado, né? Fica difícil de você ser aprovado, só com a parte teórica. Praticar é muito importante. Eu falei que eu tenho um curso agora voltado para o concurso do CERP. Esse curso eu vou moldar para a área de TI como um todo, tá? Que usa as questões como fundamento. Aos poucos eu vou estar colocando conteúdo. Tem um código de desconto, você pode usar o canal da ciência. Tem na descrição do vídeo esse código de desconto. E ter acesso a um preço mais barato para o curso, tá? Bom, nesse slide você vê aí 5 tipos de spyware. A gente vai falar de alguns. Os rootkits são tipos de software maliciosos que são projetados para ocultar a presença de atividade no sistema operacional. Eles permitem que o invasor mantenha o controle do sistema de forma persistente. Eles são chamados de rootkit porque eles têm acesso ao nível raiz, root dos sistemas como Linux. Eles mascaram sua presença e manipulam as informações internas do sistema operacional. Eles são capazes de alterar componentes do sistema operacional. Então, os rootkits são muito perigosos. Existem diferentes tipos de rootkit. O rootkit de nível de kernel, ele se instala no kernel do sistema operacional, que é a camada mais baixa, fundamental do sistema operacional. E a gente tem rootkits do nível de firmware. Esses rootkits de nível de firmware, dispositivos, eles basicamente entram no BIOS, o Basic Input Output, que é o que dá o boot no sistema, e persistem mesmo após a reinstalação do sistema operacional. Isso é muito perigoso, porque mesmo que você reinstale o sistema operacional, o rootkit vai estar lá. E tem rootkits a nível de aplicativo que se infiltram em aplicativos. Detectar rootkits é difícil e é uma das principais ameaças do tipo de spyware. Além disso, eu tenho o Red Shells, que é basicamente uma plataforma de análise de marketing que os desenvolvedores usam para avaliar suas campanhas de publicidade, muitos usados em jogos, tá? Então é incorporada muito em jogos e consegue ver informações tuas, né? Esse tipo de informação às vezes não é necessariamente o Red Shield não é necessariamente um software malicioso, mas também pode compartilhar informações indesejadas, né? Além disso, eu tenho keyloggers que roubam informações do teu teclado, né? Infostealers que roubam basicamente informações como cartão de crédito, tá? Como tuas informações pessoais, CPF, dentre outras, tá? Vai focar no Edgeware hoje. O Edgeware são basicamente tipos de dados que tentam fornecer propaganda para você, né? Ou seja, ele dá propaganda indesejada para você. Você instala no teu browser e começa a mostrar propaganda. Isso é muito comum antigamente, os browsers agora estão começando a vir mais protegidos quando é isso, mas se você pegar um Edge, né, ou até o antigo Internet Explorer, né, o falecido Internet Explorer,
Antigamente ele era muito suscetível a isso. Você começava a usar e começava a ter muitos adwares lá, tá? Existem ataques que são de flood attack, né? Um exemplo é o denial of service, que você inunda o teu servidor de pedidos para basicamente comprometer o serviço, né? Isso tem muito a ver com ITIL também, com gestão de serviço. Então as matérias são interconectadas, a gente vai falar isso. E existe também um ataque chamado cross-site script. O que é o cross-site script? Cross-site script basicamente é o tipo de ataque que você usa os campos do teu navegador, né? Por exemplo, você tem um campo lá de login, um campo de teu nome, e em vez de colocar o teu nome, você coloca um script lá dentro que vai para o banco de dados e executa, tá? Esse ataque de cross-site script é bastante cobrado nas provas, tá? Ele envolve justamente o atacante injetar um código malicioso no teu navegador, no teu formulário do navegador, e o grande questão do cross-site script é o navegador deixar, ou seja, a tua aplicação web ou a tua aplicação mobile deixar esses dados sendo inseridos no banco. Para terminar o vídeo de hoje, vou mostrar essa questão do Sebrasp, né? O cross-site script é muito cobrado em questão de prova. E aí ele fala, né? No desenvolvimento de uma aplicação web passaram a ser despercebidos alguns fluxos de dados incorretos, que têm potencial para gerar um comportamento inadequado e que podem ser explorados como uma falha na segurança do sistema. Esses fluxos de dados estão relacionados a scripts que cruzam diferentes sítios, XSS ou cross-site scripts, onde o hacker, como resposta à requisição do cliente ao servidor, pode gerar uma página com mensagem contendo script malicioso. Bom, se eu estou inserindo esse script via web numa página, a gente está falando de cross-site scripts, e existe um teste de software específico que testa isso, que é o teste de injeção de erro. Eu fiz muito isso quando eu estava trabalhando em algumas empresas e consiste em pegar um script malicioso e ir na tua tela da tua máquina e fazer esse tipo de teste. Lembrar que teste de software é fundamental no desenvolvimento de software, gente. Não existe software sem erro, né? Não existe software sem problema. Professor, eu estou andando no avião, não existe software sem erro. Eu posso me sentir seguro? Sim, mas porque existe o que a gente chama de contingência. Ou seja, para cada software que dá problema, eu tenho uma contingência para ele esperado. Isso em sistemas críticos é esperado, tá? É lógico que quanto mais crítico o sistema, mais testes você tem que fazer no sistema, tá? Gente, passar no concurso não é uma tarefa simples, não é uma tarefa de curto prazo, mas é uma tarefa que requer tua saúde mental, tua saúde física, tu tá bem, tá? Então, o recado que eu vou passar em todos os meus vídeos é esteja bem para a prova, né? Se cuide da sua saúde, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física, estude com inteligência, estude com questões, estude olhando os assuntos mais cobrados nas provas, porque é um mundo de informação. Às vezes, o edital de tecnologia pedem muita coisa e aí você tem que estudar com inteligência, tá? Eu tenho com 2 produtos hoje de cursos que eu estou disponibilizando. Um para fluência em dados, que é para qualquer concurso que peça fluência em dados, por exemplo, do ISS Fortaleza, e você consegue adquirir essa parte de fluência em dados por R$20, é só assinar o canal, tem material exclusivo lá. E o outro é um curso voltado para TI, né? Hoje para o CEPRO, mas vai ser voltado para TI, baseado muito em questões de concurso, tá bom? E esse aí, ele tá com desconto, né? Com esse desconto, ele tá saindo por em torno de R$70, tá? Os códigos de desconto e mais informações do curso você consegue na descrição do vídeo. Antes de terminar, não esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ter o apoio que mantém esse projeto funcionando, tá? Eu preciso arcar com os custos normais de publicação do vídeo, de edição, esse tipo de coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Façam perguntas que eu estou respondendo, ou vejam assuntos que vocês precisam estudar para concurso, que eu vou fazer nos vídeos, tá? E comentem, tá bom? Obrigado e até mais.